Este resultado do Futebol Clube do Porto, esperava-se, o Futebol Clube do Porto podia ter feito melhor? Ora, mais uma vez, boa noite. Isso é uma pergunta um bocadinho ingrata, são resultados que se esperavam. De facto, nós com o Chelsea a jogar em casa e independentemente da nossa maior vontade fosse que o Porto passasse, porque iria representar Portugal também na Liga dos Campeões. Olha, deixa-me te interromper, eu vou aqui dar a palavra ao Pedro, faça-me uma pergunta, porque o teu microfone não está a funcionar. Pedro, como é que tu vês... E agora? Sim, agora está. Podes continuar então. Então dizia eu que é uma pergunta um bocadinho ingrata, porque o Chelsea a jogar em casa nós esperamos sempre que o Chelsea, obviamente, e não nos podemos também esquecer que está a fazer uma campanha muito negativa este ano na Premier League, mas nas competições europeias nós sabemos que os jogadores e os próprios clubes agigantam-se, porque é a prova rainha do futebol europeu. De certa forma não podemos dizer que não era um resultado que não fosse esperado, a vitória do Chelsea, mas afinal também estamos a falar do Chelsea e não tira mérito de forma alguma ao Futebol Clube do Porto perder com o Chelsea, não é? Só que é ingrato porque deixa a Liga dos Campeões, não é? É uma Acaba por derrota. ser ingrato, até porque, precisamente porque perde e abandona a Liga dos Campeões, vai para a Liga Europa, e o Porto até fez uma campanha interessante de relembrar que o Porto somou 10 pontos na Liga dos Campeões e poucas serão as equipas que com 10 pontos ficaram de fora. Mas isto também porque o grupo do Porto foi um grupo bastante equilibrado e também não podemos esquecer que o Porto, quer queiramos, quer não, complicou as contas quando perdeu em casa com o Dinamo de Kiev. Se tem pelo menos conseguido um empate, neste momento o Porto estaria com certeza a celebrar a passagem aos oitavos de final e infelizmente é o que temos. É o que temos. Pedro, faço também uma pergunta. Era expectável que o Porto estivesse fora da Liga dos Campeões nesta altura? Boa noite, Álvaro. Boa noite, Hugo. Não. Seria todo impensável o Porto não passar aos oitavos de final. Quero dar aqui os parabéns ao Hugo, já agora pela passagem do Benfica também, aos oitavos de final. O Porto ficou de fora da Champions League no jogo que realizou há 15 dias em casa com o Dinamo de Kiev, que foi surpreendido. Os próprios portistas não estavam à espera desse resultado. Hoje, como o Hugo já disse muito bem, em Old Trafford era completamente, não estou a dizer que era impossível, mas assim, atendendo aos resultados e à campanha que o Chelsea está a fazer no campeonato inglês, eles hoje tinham que dar tudo para passar nas competições europeias e assim aconteceu. E o Porto, e espero eu que provavelmente caia com o Sporting, é sinal que o Sporting também passe aos oitavos de final na Liga Europa e visto que pronto, o Porto vai passar para um escalão entre aspas inferior, a Liga Europa. Onde poderá encontrar o Sporting, se o Sporting passar, não é? Exatamente, por isso é que eu estou a fazer já essa análise, acho que é uma análise credível, mas já à frente já ali iremos falar do Sporting. Agora foi pena, felicito o Benfica, foi pena o Porto não ter passado também. Muito bem, vamos então... De realçar aqui ainda neste tema, as equipas que passam para a Liga Europa realmente vão dar outra alma à competição. O Valência sempre passou. Também. De referir. Depois outra surpresa, Álvaro, estás a ver? O Shakhtar vai para a Liga Europa, outra surpresa mas pela negativa, o Manchester United. O Galatasaray, o Sevilha, que tem feito campanhas extraordinárias na Liga Europa. É verdade. O Bayer Leverkusen, o Arsenal, de referir e aqui dar os parabéns ao nosso bem conhecido Marco Silva, que segue para a Liga dos Campeões. Embora tenha perdido precisamente com o Arsenal por 3-0. Exatamente. O Futebol Clube do Porto e o Valência. Qual delas? São tubarões. Aqui se calhar mais fraco, talvez o Shakhtar, fez apenas 3 pontos, mas por exemplo o Galatasaray também fez 5, o Sevilha 6, e realmente não há nenhuma equipa, o Porto fez 10 pontos, não passou, a outra equipa que passa com 10 pontos é precisamente o Benfica, porque todas as outras fizeram, e o Gent da Bélgica também passou com 10 pontos.
Porque são poucas as equipas que com 10 pontos não conseguem Não a passagem à fase seguinte. Calhou a mala para o Porto. Exatamente. Já agora, e antes de iniciarmos os resultados e a análise aos jogos de Sporting da Covilhã da segunda Liga, que entre a semana passada e outra vez esta semana voltou a jogar 2 vezes, ao domingo e à quarta-feira. O Sporting quinta-feira vai jogar com o Besiktas em casa. Já tens alguma previsão, Pedro, se Jorge Jesus irá realmente jogar com aquela equipa que ele tem? Olha, ele já assim, falou ou Álvaro, a não? minha opinião é assim, acho que o Sporting deve aproveitar esta grande oportunidade. Eu já o tinha mencionado no programa anterior e fiquei muito satisfeito com o resultado que o Sporting fez no Lokomotiv. Um resultado nestes últimos anos históricos para o clube de Alvalade, e eu julgo que o Jesus não vai jogar com a equipa principal, mas acho que vai jogar com ali alguns jogadores chaves, como fez na Rússia, e acho que o Sporting deve fazer tudo o possível, que era também em termos financeiros, que também é importante, que os clubes portugueses acho que precisam dessa grande ajuda. E acho que todos os adeptos que possam ir ao Alvalade, que quinta-feira compareçam, que acho que é um jogo muito importante para o Sporting. Hugo, o que é que tu dizes? O teu Benfica está apurado para os oitavos de final. Qual é que é o adversário que tu entendes que seja melhor para que o Benfica possa passar mais uma eliminatória? É assim, o Benfica está de facto de parabéns, consegue ao final de 4 anos um novo apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões. Eu acho que o objetivo principal do Benfica neste momento está cumprido, que era a passagem da fase de grupos. Portanto, aconteça aquilo que acontecer, o Benfica e os adeptos estão preparados para isso. Agora, não é menos verdade que qualquer adepto que se preze quer ver o seu clube ir o mais longe possível. Desde logo, a evitar seriam esses grandes clubes europeus, e ficaram todos nos primeiros lugares dos seus grupos. Estou a falar dos clubes espanhóis, Real Madrid e Barcelona. Estou a falar também do Bayern de Munique, que é um clube claramente a evitar. O próprio Chelsea não será grande Manchester adversário. City. E o City. Agora, não sei se não haverá essa limitação em termos de sorteio, se o Benfica, por exemplo, pode encontrar-se com o Atlético Madrid. Mas há aqui clubes que provavelmente até poderiam calhar ao Benfica, e o Benfica poderia jogar de igual para igual. Um Zenit, um Wolfsburgo, o próprio Atlético Madrid. O Benfica já provou que pode jogar de igual para igual com o Atlético Madrid, mas isto não há vitórias antecipadas, começam 11 contra 11, a bola é redonda. claro. Agora, a verdade é que se o Benfica calhar com Real Madrid, com Barcelona, um Bayern de Munique, acho que começa logo o jogo, não digo a perder 1-0, mas com uma probabilidade muito inferior de poder passar à fase seguinte. Refiro também que até lá, e já lembrar que já só volta a haver jogos da Liga dos Campeões em fevereiro, fim de fevereiro e início de março, muita coisa pode mudar. Não digo de maneira nenhuma que o Benfica pode fazer uma equipa para ganhar a Liga dos Campeões, e acho que em Portugal nenhuma equipa está preparada para isso. Mas também lembrar que com um bocadinho de sorte no sorteio e com uns ajustes em termos de equipa, o Benfica, se tiver essa sorte no sorteio, poderá passar mais uma fase. No entanto, devo salientar que para mim, enquanto adepto, o objetivo principal está cumprido, até porque dá mais 5 milhões a passagem à fase seguinte, e financeiramente o Benfica conseguiu, porque fez 10 pontos, conseguiu 3 vitórias e um empate. São uns milhões, cada vitória vale 1,5 milhão, significa 9 milhões da entrada, 4 milhões e meio das vitórias, mais 5 milhões da passagem, um encaixe financeiro considerável. Hugo, uma pergunta que não posso deixar de fazer. Renato é um excelente jogador, isso toda a gente já sabia, mas o Benfica, pelo jogo que fez, pelo menos neste jogo, dependeu muito de um miúdo de 18 anos e que realmente é um colosso de futebol, é um jogador fenomenal que o Benfica ali tem. Não há dúvida nenhuma que o Renato Sanches, que é um miúdo promissor, mas não podemos tratá-lo de outra forma que não seja dessa, como um miúdo e como promissor. Não quero aqui lembrar, até porque vocês conhecem tão bem o futebol português como eu, e o nosso futebol é fértil em jogadores com 18, 19 anos que se deslumbram e que depois de um momento para o outro não dão nada. Fábio Paim,
O próprio Bruma, que é um caso bastante recente e que é um miúdo que até acaba por andar esquecido, eu até sou sincero, nem sei onde é que ele está a jogar. Quem? O Bruma. Está na Real Sociedade em Espanha. Pronto. Mas há muitos casos assim. O Renato Sanches, como pessoa, parece-me ser uma pessoa humilde, uma pessoa que vem de famílias simples, de famílias pobres e que tem uma vantagem, é muito trabalhadora, tem uma complexão física também interessante e é um jogador que pode vir a dar cartas no Benfica. Não acho que, como tu disseste, que o futebol do Benfica esteja tão dependente de Renato Sanches. Eu acho que o Renato Sanches, pela forma como encara o jogo e a forma como ele evoluiu como jogador, é um jogador que pode ocupar qualquer posição no meio campo, tanto a 6 como a 8. Mas eu prefiro defini-lo mesmo como um box-to-box, e o jogador mais aproximado que eu encontro para vos falar nele é provavelmente o João Moutinho, que é um jogador que no meio campo consegue desempenhar qualquer função, é um jogador que se for preciso também defende numa posição 6 e é um jogador que encara com naturalidade o processo ofensivo. Acho que sim, fez bem, e a verdade é que eu já vinha dizendo isto e acho que eu disse aqui uma vez num programa, o Renato Sanches tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões. Das duas uma, ou no Benfica andava tudo a dormir, ou então o miúdo tinha que ter muito valor. E se tem uma cláusula dessa, se é de um bom jogador, tem que vir para a equipa A. De referir que a entrada dele no 11 ontem, pura e simplesmente, só sentou no banco o Samaris, que para mim tem sido o jogador mais influente no Benfica este ano. O Feza teve uma oportunidade com o castigo do Samaris e também foi um jogador que aproveitou bem. Agora, no entanto, o Benfica tem muita coisa para corrigir. O Benfica tem muita coisa para limar e tem muitas posições ainda ali por definir. Confesso que ontem fiquei um bocadinho surpreso com a inclusão do Pizzi, e isso também permitiu que o Pizzi a jogar naquela posição dá outra liberdade ao Renato Sanches, e por isso é que ele toma também um papel. Mas o Pizzi está em ascendente de forma. O Pizzi está em ascendente de forma, mas repara que, por exemplo, ontem o Benfica acabou a jogar com um ponta de lança e com o Gaetan. Não foi ontem. Foi num outro o jogo do campeonato, em que acaba a jogar com o Jonas e com o Gaetan nas costas. E curiosamente, esse sistema tático foi aquele que trouxe mais dissabores ao Benfica. Estou-me a lembrar que o Rui Vitória acabou quase todos os jogos com o Sporting a jogar com esse sistema tático, com o Jonas e com o Gaetan nas costas. Já agora surpreende a não inclusão na equipa do mexicano Jiménez, que toda a gente apontava para que ele entrasse de início, e também o Mitroglou, que quando entrou quase resolveu, não? Não, mas o Giménez esteve na convocatória e foi a jogo. Sim, e quase marcou o segundo golo. Exatamente. Eu acho, mas isto também é só a minha opinião, neste momento Jonas não é o mesmo jogador, ou por estar fisicamente limitado, ou porque não esteja no seu melhor momento, mas acho que neste momento o Jonas não tem lugar na equipa do Benfica. Vejo em Giménez e em Mitroglou melhor condição física e melhor predisposição e até melhor encaixe no sistema tático de Rui Vitória. Agora, nós também sabemos, e também não podemos ser mal agradecidos, que o Jonas é um jogador que o ano passado também andou muitos jogos em que andava apagado e de um momento para o outro resolvia jogos. Mas isto é a minha sincera opinião. Na minha opinião também, Elisa nunca jogava na equipa do Benfica, e pelos vistos vai chegar um defesa esquerda em janeiro para encostar, e o rapaz até lá continua a jogar. Mas jogou bem, não comprometeu. Álvaro, não comprometeu, mas a verdade é que o Benfica merece mais e melhor numa posição como aquelas, e o Benfica tem sido tão castigado com os defesas esquerdos que eu não me lembro. Teve ali a felicidade de encontrar um Fábio Coentrão e um Siqueira, que têm sido as exceções no marasmo do que é aquele setor esquerdo. Se do lado direito as coisas vão estando resolvidas, o Benfica teve ali 6 ou 7 anos o Maxi, que deu conta do recado, que é de facto um grande defesa direito, e se encontrou agora, penso que um substituto à altura, que será o Nelson Semedo, que também é um miúdo novo e que tem sangue na guerra e tem muito para dar. Por exemplo, com o Silvio também já tenho muitas dúvidas. Há quem venha a público defender que o Silvio, que foi muito castigado com lesões, teve muito tempo parado, tem que se dar tempo ao tempo. Não me venham com tretas, no Benfica não há tempo para experiências. No Benfica tem que jogar quem realmente está bem. E o Silvio, se não está bem, não podemos andar com desculpas, porque um jogo mau toda a gente pode ter. Mas quer o Silvio, quer o Eliseu, e oxalá, e serei o primeiro a dar-lhes os parabéns, se efetivamente melhorarem o seu rendimento, neste momento não acrescentam valor.
E é isso. Muito bem, Pedro, era um jogador que tu gostavas de ver no Sporting? Quem? O miúdo, O Renato o Sanches. Renato Sanches. Acho que o Benfica, finalmente, em termos de promessas de jovens, está a seguir a ideologia e os treinos e o conhecimento que tem na cantera, como dizem os espanhóis. Acho que os miúdos do Benfica desculpa, não têm sido bem aproveitados. Temos casos flagrantes como e bons negócios, na minha opinião, que o Benfica fez, de João Cancelo, um jogador que eu aprecio muito, Bernardo Silva, agora podia dizer Ivan aqui Cavaleiro. mais, Ivan Cavaleiro. Acho que eram grandes promessas do futebol português que praticamente não deram passos nenhuns no nosso futebol nacional, todos eles jogadores do Benfica. Parece que estão agora a aproveitar dois miúdos, não quero falar só no Renato Sanches. Eu acho que o Renato Sanches pode ser e tem tudo para ser um grande médio, muito parecido ao João Mário, que está a dar cartas no Sporting. Acho que tem ali um excelente jogador. O Hugo frisou ali um pormenor, que isso é muito importante hoje em dia no futebol moderno, é a condição física de um miúdo tão novo como a que tem Renato Sanches. Tem um poder físico impressionante e tem uma visão de jogo muito acima da média. Sinceramente tenho gostado do miúdo, e ontem tu também já frisaste, numa competição europeia ele foi deitado ali aos leões, como se costuma dizer, e saiu muito bem no seu papel. Pode ser uma grande promessa para o Benfica, que o aproveite, assim como apareceu este ano o Nelson Semedo, também da formação. Acho que o Benfica que tem que olhar para dentro de casa e de vez de andar a gastar. Acho que ainda não valeu, por exemplo, um jogador que o Benfica adquiriu, o espanhol não, o mexicano, o Jiménez, um jogador que custou 9 milhões, deu ontem, acho que se calhar fez ontem a melhor segunda parte desde que está no Benfica, aliás até podia ter marcado um gol de Mas cabeça. marcou 2 golos na anterior eliminatória. Enquanto estão a aparecer estes jovens que o Benfica tem na formação, acho que os deve aproveitar muito bem. Renato Sanches, acho que é um jovem promissor. A política do Sporting não tem sido a melhor em relação aos jovens que aparecem na equipa. Podem jogar uma época, 2 épocas na primeira equipa e logo são vendidos a seguir. A política do Benfica poderá ir por aí, ou é a falta de dinheiro nas equipas que faz com que os jovens não sigam a carreira nas equipas? É assim, eu não acho, eu não estou muito de acordo com essa análise que tu fazes, porque acho que o Sporting nos últimos anos tem feito esse esforço para segurar os jogadores, e nós vamos falar que é João Mário, William Carvalho, Carlos Mané, são jogadores, provavelmente o William Carvalho e o João Mário, que estão ao mais alto nível de 2, 3 épocas. Ali o Adriano, por exemplo, que é um jogador que já traz algum tempo de Sporting e provavelmente será vendido um dia, acredito que sim, até porque nós sabemos que os clubes em Portugal não têm condições para pagar salários como pagam lá fora, e eles obviamente um dia vão ter que fazer o contrato da vida deles, e não estou contra eles de maneira nenhuma, porque é uma carreira muito curta. O Benfica, Álvaro, vai fazer o que fazem os outros, porque isso aí, os jogadores têm cláusulas de rescisão. Se baterem as cláusulas de rescisão, parece-me que é inevitável que o jogador, seja no Benfica, no Porto ou no Sporting, que saia. O Benfica ainda assim, e o Pedro falou em alguns nomes, e vou falar ainda num outro, no André Gomes. Pois faltava-me esse. O André Gomes, o Bernardo Silva, o Ivan Cavaleiro, o Fábio Cancelo, todos eles foram vendidos por cláusulas de rescisões e tudo por bons negócios. Nenhum deles foi vendido por menos de 15 milhões. Exatamente. Ora, jogadores que não eram, com exceção do André Gomes, que há 2 anos... Não eram titulares do Benfica sequer. O André Gomes não era titular, mas não era um titular indiscutível. Era uma aposta. Mas ia jogando de forma regular com Jorge Jesus, e era uma aposta de Jorge Jesus, porque também é um jogador pelas características que encaixa bem nos esquemas táticos de Jorge Jesus. Mas jogadores que não eram aposta, como o Ivan Cavaleiro,
que nem no Benfica estava quando foi vendido. O João Cancelo, que da equipa B, por esses valores, são ótimos negócios. São ótimos negócios, e eu acho que sim, porque... Se o Benfica não olhou para trás, nem pensam duas vezes. Claro, não, então bate a cláusula de rescisão. Então, o que é que estão aqui a fazer? Eu acho muito bem. Agora é assim, eu quero é salientar uma coisa. Está-se a formar uma geração de jogadores, ao contrário daqueles que diziam que nós com a geração de ouro, Figo, João Pinto, Rui Costa, Sérgio Conceição, Fernando Couto, Vitor Bahia, que não ganhávamos nada, que dificilmente algum dia podíamos vir a ganhar alguma coisa em termos de seleção. Agora já se diz que sem Ronaldo, que dificilmente nós ganharemos alguma coisa um dia. Não acredito. Eu acho que está a formar uma geração de jogadores. E temos o exemplo da Sub-21. Exatamente. É o exemplo da Sub-21 e está-se a formar uma geração de jogadores fantástico. Portugal pode dar-se ao luxo daqui a amanhã o selecionador ter uma terrível dor de cabeça com o meio campo. Sim, sim. Ora, William Carvalho, Adrián, João Mário, Renato Sanches, Ruben Neves, André, 6 quase todos para as mesmas posições. Se bem que o William Carvalho é aquele que escapa porque é um trinco de raiz. Mas há aqui uma série de jogadores fora de série. E muitos destes jogadores que estão a aparecer, como o Ruben Neves, o Renato Sanches, ainda são sub-19. Mas já são jogadores para jogar na seleção A ou ainda temos que esperar algum tempo? É assim, até ao europeu seguramente que Ruben Neves e Renato Sanches não serão apostas, até porque o Fernando Santos vem fazendo uma aposta e acho que já os jogadores que vão ser selecionados já pelo menos foram lá uma vez, não é? Ou duas vezes. Eu acho que ele, a menos que as lesões e que alguns condicionalismos assim o imponham, é que vai chamar jogadores como o Renato Sanches, como o Ruben Neves, o próprio Gonçalo Guedes. Não lhe vejo grande oportunidade. Vejo, por exemplo, mais oportunidade num Nelson Semedo se recuperar fisicamente, até porque acaba por ser uma das poucas alternativas ao João Pereira e a jogar em forma, do que propriamente até o Gonçalo Guedes. Não lhe vejo grandes oportunidades, porque Portugal tem também para esse setor muitas soluções. Eu não acredito que João Pereira vá jogar de início na seleção. Depende de muitos fatores. Tem-se visto no Sporting, tem sido constantemente ultrapassado pelos adversários. Se o Sporting for campeão, e nós sabemos que em ano de seleção, ano de campeonato europeu ou de mundial, a equipa que é campeã tem uma boa parte, ou tem uma boa cota de participação de jogadores nas seleções. E o João Pereira é um indivíduo que para a seleção dá mais jeito no esquema de Fernando Santos do que qualquer outro jogador, porque é um miúdo não é? É um rapaz que ataca bem. E Portugal é uma equipa que gosta de assumir o jogo, é uma equipa de futebol contínuo, de ataque contínuo, e o João Pereira é verdade que ataca melhor do que defende, até porque a sua formação no Benfica foi de extremo e não de defesa, é uma outra adaptação. Mas é uma razão, não é? Mas ele ataca muito bem, não defende tão bem quanto isso, mas ataca muito bem. Eu acho que neste momento é o jogador que melhor se perfila para assumir essa posição. Até porque não tem lá João Pereira neste momento, quem é que temos? O miúdo do Benfica não tem, pode estar lesionado. João Cancelo do Valência, ainda é sub-21 também. Isso numa coisa não invalida a outra, repara. O facto de ser sub-21 não quer dizer que vai, mas a experiência e esta laica também nestes grandes campeonatos também é importante. Mas esse é o tempo. Vão de certeza aparecer mais novidades em relação à seleção. Eu tenho uma coisa que tenho a certeza. Só tenho a certeza de dois convocados, que é o Patrício e é o Cristiano Ronaldo. Parece-me que não há outras alternativas de grande nível. O resto, olha, se verá. Muito bem. Vamos analisar a segunda liga, em que o Sporting de Covilhã entre domingo e hoje fez 2 jornadas. Eu vou só referir da jornada de domingo o resultado do Sporting de Covilhã, que venceu no Santos Pinto o Varzim por 2-1. Perdão. E os resultados de hoje, que foram Académico de Viseu 1, Gil Vicente 1, Atlético 0, Farense 1, Braga B 2, Futebol Clube do Porto B 0, Chaves 1, Mafra 0, Leixões 3, Oriental 3, Olhanense 2, Covilhã 1, Oliveirense 3, Feirense 2, Penafiel 1, Portimonense 1, Sporting B 1, Aves 0, Vitória de Guimarães B 3, Benfica B 0, Famalicão 1, Friamundo 3, Varzim 1, Santa Clara 1. Começo pelo Pedro. Domingo aqui no Santos Pinto, o Sporting de Covilhã levou de vencido ao Varzim, num jogo que
na segunda parte podia ter corrido menos bem para o Sporting da Covilhã, porque tentou segurar o resultado, e quando as equipas tentam segurar os resultados acontecem sempre golos das equipas adversárias. E hoje em Olhão o Sporting da Covilhã teve a ganhar outra vez 1-0, parece que já é hábito, e perdeu por 2-1 com 2 expulsões à mistura. Pedro, gostava de que me desse os comentários dos dois jogos, possivelmente do Varzim, deves ter visto. Sim, em Olhão talvez não, porque foi quarta-feira dia de trabalho. Sim, não é? por acaso, curiosidade, hoje foi um dia complicado. Acabei de saber o resultado do Sporting que vinha por ti. Não sabia, sabíamos que íamos a jogar a Olhão, mas não sabia o resultado. No domingo, Eu sou uma fonte de informação. É verdade, é verdade. No domingo, e já vi o resumo no YouTube de 7 minutos, eu gostei. A Covilhã aqui no Santos Pinto, no domingo, acho que teve uma primeira parte muito boa e criou diversas oportunidades de golo. Eu também já tinha frisado que tinha gostado muito da Covilhã aqui com o Porto B. Acho que começa-se a ver ali já bastante entrosamento no meio campo, embora, como tu disseste, e bem, depois o Varzim acabou por marcar um golo e depois ainda bem conseguimos segurar Uma tremideira até ao fim. a vitória e não foi nada fácil. Agora hoje, pronto, Álvaro, não posso adiantar muito grande coisa, mas tu estás a dizer que as expulsões foram para o Sporting da Covilhã? Sim, 2 expulsões para o Sporting da Covilhã, sim. Pois, foi pena, não sabia, não posso comentar o jogo, o resultado foi 2-1, perdemos. Agora sim estarmos a ganhar e temos 2 expulsões, deve ser difícil, não é? E não conseguimos segurar. Lamento, mas não consigo dar o comentário, Álvaro, Quando se não sabe, sobre o resultado agora. Quando se não sabe, não se inventa, não é? Como se costuma dizer. Pois, e eu não gosto de inventar. Hugo, foste ao Santos Pinto no domingo? Ou... Não, infelizmente não fui ao Santos Pinto. Hoje acompanhei via rádio, tal como já tinha feito a semana passada, quando da deslocação da Covilhã à Tapadinha para defrontar o Atlético, e fiquei com a clara sensação que o Sporting da Covilhã foi superior no jogo de hoje. Pronto, por um lado... Tem sido sempre, praticamente por fora. um lado, dizer o seguinte: o Sporting da Covilhã conseguiu uma excelente vitória sobre o Varzim, que, segundo me relatam, é uma equipa muito boa de bola, que não representa também na tabela classificativa aquilo que joga. O Varzim. E até porque já tinha ficado com essa ideia no jogo da Taça com o Porto, o Varzim, não, a bola para eles não é de maneira nenhuma quadrada. É por isso que eu digo, eu vi o jogo e vi que a segunda parte foi toda do Varzim. Também me admira como é que uma equipa que troca tão bem a bola consegue estar na posição em que está. Uma equipa e hoje voltou a perder em casa. Bom futebol, exatamente, e hoje perdeu em casa. Uma equipa muito boa de bola e que deu aqui grande réplica ao Sporting da Covilhã. Não perdeu nada, empatou Hoje, o Sporting da Covilhã foi ao Olhanense. Referir que nos últimos 5 jogos o Olhanense, a par do Feirense, é a equipa que melhor desempenho tem. 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. O Feirense a mesma coisa. O Feirense perdeu hoje também, com o último. Precisamente, com o Oliveirense perdeu por 3-1. O Sporting 3-2 viu-se reduzido a 10 unidades aos 23 minutos com a expulsão de vermelho direto sobre o Joel, e depois o Gilberto aos 56 ou 66 foi também expulso. Ainda com 9, e de acordo com aquilo que nos chegava via rádio, era o Sporting da Covilhã com a iniciativa do jogo, com maior vontade de ganhar, e que provocou ali alguma tremideira no próprio Olhanense. Ora, posto isto, e sabendo que o Sporting da Covilhã está definitivamente no bom caminho, porque teve ali 3 empates, ganhou um jogo aqui em casa contra o Varzim, hoje foi perder fora com o Olhanense, no próximo domingo recebe aqui o Vitória de Guimarães. Eu tenho quase a certeza que o Sporting da Covilhã vai conquistar os 3 pontos. Mas o que eu quero aqui salientar nisto da segunda liga é o equilíbrio. E recordemos-nos nós, há 3 semanas atrás, aqui a darmos os parabéns ao nosso amigo Ulisses Moraes pela campanha que estava a fazer. Ora, é com muita tristeza que eu olho para a tabela e vejo que os últimos 5 resultados do Aves, a única coisa que tem de positivo é um empate. 4 derrotas. Sim, já está em 14º lugar. A quantos pontos do Sporting da Covilhã? A 2 pontos do Sporting da Covilhã, que não tem saído aqui destes últimos lugares. Ora, e dizíamos que estava a fazer uma brilhante carreira. Uma brilhante carreira e que estaria a lutar pela subida de divisão. Ora, se o Sporting da Covilhã conseguir aqui 3 a 4 jogos com vitórias, o Sporting da Covilhã também se põe aqui facilmente na frente.
O Feirense, que hoje perdeu, que é o primeiro classificado na Liga Real, é o primeiro classificado. Exato. O Feirense hoje perdeu com o último, porque o Feirense só tem à sua frente o Porto. Que perder com o Oliveirense? Perdeu. Perdeu com o 3-2 com o Oliveirense 3-1. É a segunda vitória do 3-2. Oliveirense esta época. Eu sei que tinha só uma vitória. O Hoje é Oliveirense. a segunda vitória que tem. Sim, pô. Ó Pedro, Já está. não estavas com atenção quando é daqui os resultados. Estamos- Não, eu estava. Eu nem sabia, porque o Aves jogou com o Sporting B, nem sabia que o Alvarão esteve a sair tardia, não sabia resultado nenhum. E o Nem sabia que o próprio Sporting B Olhanense- ganhou 1-0 ao Aves, então. Foi. Pois. E o próprio Olhanense, que andava aqui para baixo, também aqui no faz que faz ou não faz, de repente, com estes 4 vitórias quase consecutivas, Vem cá para cima. é cá para cima. Tem quarto classificado, Pois. por exemplo, não contando com Porto e Sporting. É de facto um equilíbrio muito grande e é uma liga muito emocionante. Eu duvido que haja por essa Europa fora uma liga como a segunda liga portuguesa, com tanta emoção e com tanto... Sim. Olha, E eu- Hugo, já que o Pedro não ouve os resultados, tu Não ouviste ouve. os resultados, não ouviste? Ouvi. Então qual é que é a tua análise ao Guimarães 3, Benfica 0? Ora, é um Benfica... O Benfica perdeu 3-0. É um Benfica... Ó Pedro, queres que E repita- o Porto? queres que- Não, e o Porto? Não, Queres que não. perdeu 2-0 com o Braga? O Porto perdeu 2-0 no Braga. No Braga? Queres que repita os resultados, Pedro? Não, obrigado. O Benfica hoje conseguiu um resultado coincidente com aquilo que tem sido o resto da época. O Benfica, o melhor que teve este ano, O Benfica parece-me que é a não vitória este sobre ano. o Sporting no fim de semana. Ganhou por 1-0. Quase ao fim do livre direito. Bem, mas é estás assim, a falar para o Pedro, não é? Benfica B, o Benfica B também tem estado bastante desfalcado, não nos podemos esquecer que se o Renato Sanches, se o Gonçalo Claro, Guedes, se o sim. o Nelson de Semedo do Benfica. 15º lugar, está à frente do Oh, Sporting. Hugo, mas isso notou-se no ano passado no Sporting B, quando o Sporting ia lá buscar os jogadores. Claro. É óbvio. E o Guimarães, Mas eu acho que, por isso é que eu defendo muito as equipas B, porque ainda na semana passada o Álvaro estava em conflito e acho que o Zé não tinha essa opinião. Pá, eu acho que as equipas B são muito úteis, mesmo por causa disso. Porque atletas que dão nas vistas na B, porque é que não há dinheiro para a equipa principal? Precisamente. É uma pergunta que eu fiz equipa ao- Agora B está a acontecer isto com o Benfica. A pergunta, Exato. a pergunta que eu fiz ao Zé Epá, foi mas se tem ele que ser estava de assim. acordo com as equipas B na segunda liga. E ele E respondeu porque que tu não. disseste que às vezes podiam haver resultados falseados quando jogam lá. Quer dizer, epá, eu não concordo nada com isso, Álvaro, não concordo. Eu acho que as equipas B são muito Atenção. boas para a formação Atenção. e para darem jogadores à equipa principal. Atenção, eu não disse. Eu disse que Não. poderia eventualmente haver jogos, haver Sim, equipas. claro que se sim. calhar eu não me fiz compreender como deve ser. O que eu quis dizer foi que os resultados não são falseados, ao meu ver. Os jogos são, por exemplo, o Porto B este ano, até esta altura, já tirou muitos pontos a muitas equipas que jogaram. Eu porque estou a está- perceber. Não podemos Mas ir por deixa- aí, Álvaro. Não podemos Sim, ir mas por deixa-me aí. só acabar. Já tirou muitos pontos a muitas equipas. Por exemplo, o Sporting da Covilhã não empatou cá. Por exemplo, onde eu quero chegar é que eles podem jogar com uma determinada equipa mais forte em certos determinados jogos e noutros não. Pois, eu percebo. Então, Álvaro, eu percebo. há 2 anos- Mas não podemos ir por aí. Há 2 anos o Pelas Braga equipas. estava aflitíssimo na segunda liga e nas últimas 5, 6 jornadas meteu lá jogadores do plantel principal Para não descerem. para não descerem. Exatamente. Isso está correto? Ó, Álvaro, isso chama-se gestão. Claro. Então, então não se pode falar Álvaro, na mas tens rodagem um da exemplo- equipa na segunda liga. Temos o Diz- exemplo que- Então não se pode falar na rodagem da equipa, fala-se em gestão da equipa. Não, repara uma coisa. É quase igual. Eu vou-te fazer ver as coisas numa outra perspectiva e tu vais concordar comigo. Quanto maior Estamos for, em época natalícia, tenho que concordar. quanto mais competitivo for o campeonato ou o torneio que tu disputes, mais competitivo tu és, melhor preparado tu estás. E vou-te dar um exemplo. Tu gostavas de jogar ténis de mesa. Ainda gostas. Alguma vez jogaste competições federadas? Joguei. Pronto. Muitos anos. Muitos anos. Quanto melhor fosse o torneio, quanto melhor qualidade houvesse um torneio em que ias participar, melhor era a tua qualidade. E é isto que para as equipas B é muito valioso. Uma equipa B que joga na segunda liga tem outra competitividade e os jogadores assimilam competitividades e capacidades diferentes do que assimilam se andarem a jogar no Campeonato Nacional de Séniores.
É assim, e as equipas B podem ser, aliás, não foi o Guimarães, Foi o Guimarães B que desceu, sim, e sim, voltou a subir Eu este ia a ano. frisar isso para pegar o que estava a dizer do Braga B. Há 2 anos o Guimarães tentou fazer isso, mas já não foi a tempo. Exatamente, e desceu. Este E ano depois é que voltou a desceu subir. para o campeonato dos séniores porque desceu de divisão. Aliás, o Marítimo B está no Campeonato Nacional de Séniores. Mas não está aqui, não. Não está aqui a disputar. Desceu no ano passado. Pronto, lá está. E isso é bom para os clubes grandes, principalmente, porque, Álvaro, eu não acredito que se isto não fosse bom, que não havia tanto investimento nas equipas B. E depois, claro, tu apanhas um Porto, que tem uma equipa fantástica, e o Chantei. Sporting. Então, o Sporting. Labiada, na equipa B, um jogador como o Labiada. Viola, Ryan Golden. Quer dizer, isto são jogadores que claramente não têm capacidade neste momento para entrar no plantel principal. Mas andam sempre a rodar e em competição, que isso é que é importante. A menos que, quando vier o mercado de inverno, possa sair um ou outro jogador do plantel principal, comecem a aparecer os castigos, começam a aparecer mais lesões, e estes jogadores a jogar a segunda liga estão muito mais bem preparados para chegar aos plantéis Claro, principais claro. do que... Não é? Eles não tivessem a jogar, não é? Do que se não estivessem a jogar ou que jogassem... Não, eu compreendo isso tudo. Eu compreendo isso tudo. Se tu compreendes, para que é que estás aqui Não, a complicar a vida à malta? Eu não estou a complicar nada a vida a ninguém. Eu só estou a dizer é que, e a minha pergunta tem muito a ver, porque há muita gente que não concorda que as equipas joguem na segunda liga. Porque antigamente havia a mesma coisa, que era, as equipas do Sporting, o Benfica, tinham o campeonato, portanto, distrital o campeonato de reservas, chamado de campeonato de reservas, que estavam antigamente antes de entrarem as equipas B. E eu gostei, desculpa só interromper-te, e eu gostei de uma afirmação muito interessante que o Hugo disse, porque é assim, que duvido que haja na Europa uma competição tão competitiva como é a nossa segunda liga. E eu dou-te um exemplo, eu não queria fugir um bocadinho ao assunto. É claro que foi no Sporting e também já aconteceu no Porto, em que há jogos tão levados a sério e tão ríspidos, em que este ano o Sporting, por acaso foram defesas, em que houve pernas partidas. Eu já Foi no jogo falei do nisso. Porto, foi o rapaz, o André Silva. E no Porto, o André Silva, porque há jogadores, a competição é tão levada a sério, que às vezes chega a haver um jogo muito duro, muito acima da média. E quem é que foram os desgraçados? André Silva do Porto, Riquício do Sporting e agora o King também do Sporting. E jogadores bastante possantes, porque chega a haver entradas de extrema violência, porque é uma competição, não sei, se calhar há de haver jogos, Álvaro, muito mais interessantes na segunda liga do que como tu às vezes vês alguns jogos na primeira divisão. Acredito, sem dúvida nenhuma. A gente vê às vezes jogos na primeira divisão, não sendo os jogos de Sporting, Benfica e Aliás, Porto, eu tive pena que são um bocadinho sei fraquinhos. Se viu ou não, agora houve um Benfica Sporting, houve ali um jogo, acho que foi um jogo muito competitivo, em que não sei se houve grandes oportunidades de gol ou não, mas o Benfica acabou por marcar perto do fim gol e foi de livre, porque acho que até foi um jogo bastante interessante. Por acaso não vi. O Hugo já aqui frisou que o Sporting da Covilhã vai jogar no próximo domingo com o Vitória de Guimarães B, às 15 horas. Aproveito, antes de irmos para intervalo, para que me possam dar um... Com o que é que vocês pensam deste... Em relação ao Juca Covilhã, finalmente está a subir de forma, vê-se isso jogo para jogo. Hoje não acompanhei, o Hugo parece que, pelo que ouviu, Covilhã jogou melhor, mas eu espero que venham mais 3 pontinhos para o bolso da nossa equipa serrana, para darmos mais um pelinho na nossa tabela classificativa, e é um adversário que está muito ao alcance do nosso Sporting da Covilhã. Hugo, para irmos para o intervalo. Julgo sim. A tua perspectiva. É uma equipa que tem o mesmo número de pontos que o Sporting da Covilhã, o Guimarães B. E acho que o Sporting da Covilhã, aqui a grande dificuldade é Francisco Chaló ter que substituir 2 jogadores que têm sido nos últimos jogos titulares indiscutíveis. Estou a falar do Joel, que é um jogador que com muito trabalho, ele é defesa central ele chegou ao Sporting da Covilhã como defesa central, mas é um jogador que desempenha muito bem o papel de lateral esquerdo, e é muito custo lhe custou a conquistar o lugar, porque senta não só o Agostinho Soares, que é um jogador
também com um caráter e com uma vivacidade em campo fenomenal. Pelo menos ano passado assim foi, não é? E este ano também tem sido um bom jogador. E depois o Gilberto, que, quer dizer, toda a gente conhece a minha opinião sobre o Gilberto e o Zé Tiago, são os jogadores para mim mais importantes do plantel do Sporting da Fina. O Gilberto até cansa só de ver, é um jogador incansável, é uma formiguinha de trabalho, e o Sporting da Fina vai com certeza sentir a falta, quer um quer do outro. Mas pronto, perante o nosso público em casa, julgo que até vai estar o dia bom, que eu já fui ver a previsão para ver se leva muita gente ao Santos Pinto. Eu infelizmente até final do ano dificilmente posso, por questões profissionais, acompanhar o Sporting da Covilhã, mas lá estarei em janeiro numa posição muito mais confortável na tabela classificativa a apoiar. E que veio a goleadora do Zé Pedro, aquele jogador que veio do Estoril, É verdade, que em três, do Leixões. do Leixões, sim, Do Leixões. que em três jogos marcou, salvo 5 golos. Marcou 2 gols à sua antiga equipa, ao Exatamente. Leixões Quem é lá. que hoje marcou? Foi ele, Zé Pedro. Foi o Zé Pedro. É sim? Voltou a marcar. É um defesa central Defesa com uma central. veia goleadora muito acentuada e que esperamos que já com o Mailó, digamos que entrar espaços agora, que possa E vem continuar também com a o veia mercado de goleadora. inverno, também acredito que o Sporting da Covilhã faça ali alguns ajustes. Será que o Charlotte terá interessado em algum atleta daqui do Remata Gol? Não. Só se forem tipo a dar os números para dar as... Os resultados. Não, tu vais para lá para dar as Para estatísticas. Spotter. Para Sporting, vais fazer o número de assistências, o número de remates. Muito bem. De resto, eu e o Pedro somos amadores, nada mais do que isso. Armadores? Vamos para um breve intervalo e voltamos já de seguida. Bem-vindos à segunda parte do Remata Gol, edição do dia 9 de dezembro de 2015, são 22 horas e 42 minutos. Vamos fornecer os resultados e analisar os jogos da Primeira Liga. Resultados da última jornada: Marítimo 0, Sporting 1, Porto 2, Passos de Ferreira 1, Belenenses 0, Vitória de Setúbal 3, Benfica 3, Académica 0, Aroca 3, Boa Vista 2, Estoril 1, Nacional 1, União da Madeira 2, Tondela 0, Moreirense 0, Braga 0. Já sabem que o Tondela tem novo treinador, Sim, Petit. o seu Petit, que estava no Boa Vista. Isto é, pega num, larga no outro. E o Pega... botão dela já vai para o terceiro treinador. É verdade. Ainda não chegámos ao Natal. Muito bem. Pedro, Marítimo 0, Sporting 1. Tinhas algumas reservas quanto ao jogo, este jogo, por causa do Slimani não jogar. O Sporting acabou por resolver na segunda parte, embora na primeira a coisa foi um bocadinho complicado. Foi, na minha opinião, um dos jogos mais interessantes até agora do nosso campeonato. Foi um jogo muito interessante de seguir, com uma equipa muito aguerrida do Marítimo, que entrou muito bem no jogo. O Sporting sentiu bastantes dificuldades nos minutos iniciais. Valeu-nos Rui Patrício com uma grande intervenção de grau de dificuldade elevada, onde tirou uma bola de gol cantado na sequência de um canto. O Sporting foi equilibrando a situação do meio campo, criou uma excelente oportunidade por Brian Ruiz cerca dos 35 minutos, 40 da primeira parte, onde já estava um pouco por cima do jogo. Um jogo muito, muito interessante. Chegou ao intervalo com 0-0. Jorge Jesus julgo que mais uma vez analisou bem o jogo, e o Sporting na segunda parte foi para cima do Marítimo. Entrou melhor o Sporting na segunda parte, com trocas de bolas sucessivas no meio campo. Um jogo muito bem conseguido pela equipa leonina, e depois dá gosto ver a jogada do golo. É uma jogada de triangulações entre os jogadores do Sporting, uma jogada muito bem trabalhada e muito bem concluída por Adriano Silva. Marítimo voltou a dar bastante réplica, surgiu outra vez Rui Patrício com duas grandes intervenções, embora uma delas já tinha sido sinalizado fora de jogo. O Sporting ganhou com algum mérito
um jogo muito difícil para as hostes leoninas, mas bem consegui dar a vitória, onde eu tinha algumas reticências porque faltava-nos uma pedra-chave, o Slimani, e que na realidade aquilo que eu tinha dito aconteceu, fez muita falta nesse jogo. A arbitragem foi correta? Não houve casos? Álvaro, eu não gosto muito de falar de arbitragem. Mas temos que falar porque é parte integrante também sim, do jogo. Eu julgo que não houve casos. Eu não me lembro. Houve ali uma situação em que o Marítimo parece que reclamou um penalti à entrada da grande área, mas eu estive a analisar esse lance que foi mais falado, na minha opinião, e as imagens televisivas que eu vejo. Acho que a falta até acabou, que não foi assinalada, acabou por ser até fora da grande área, na parte lateral, mas a falta se foi antes, foi fora da grande área. Muito bem. Não houve lances de realçar em termos de arbitragem. Aliás, acho que até foi um jogo muito correto por ambas as equipas. Houve pouquíssimos cartões amarelos. Os que houve até foi por palavras. Foi um jogo muito competitivo e nada faltou-se. E acho que não houve lances polémicos, na minha opinião. Muito bem, Hugo. Benfica 3, Académica 0, um excelente resultado para dar resposta a algumas hostes que talvez questionassem um pouco o Rui Vitória ou forçassem um pouco o Rui Vitória a conseguir algo mais do que aquilo que está a conseguir. Sim, acaba por ser uma vitória tranquila por parte do Benfica. O Benfica também teve a felicidade de conseguir obter 2 golos, os 2 primeiros golos de penalti e 2 infantilidades, quer do guarda-redes, quer por parte do outro jogador da Académica que acaba por pôr a mão na bola. E acho que... A irmã do Tonel. Não, mas eu queria perguntar aqui uma coisa. Nós ainda vamos falar do Tonel, hein? Já falámos a semana passada. Pronto, já falamos do Tonel. Faltastes? Não podemos falar do Tonel. Então eu vou guardar o caso Tonel para maio, para as últimas jornadas. E depois falo. Quando estivermos a fazer aqui as contas e o somatório, depois vou falar do Tonel. Se calhar não são precisas. A vantagem vai ser tão grande. A ver, vamos, como diz o Cego. Não, mas acho que o Benfica que acaba por chegar à vantagem com alguma tranquilidade e também com algum mérito, porque se não fosse nos lances do penalti, seria noutros lances quaisquer que o Benfica acabaria por chegar à vantagem. Foi um jogo que acaba por ser tranquilo e até eu tinha estabelecido isto como uma meta. Até à concretização do jogo em atraso com a União da Madeira, o Benfica tinha que somar por vitórias os jogos que iria fazer. De referir que esse jogo irá acontecer na próxima semana, à terça-feira, dia 15, o Benfica desloca-se à União da Madeira para regularizar calendário e tinha estabelecido essa meta porquê? Porque um percalço até lá poderia ditar definitivamente o adeus ao Benfica no campeonato, porque isto em termos psicológicos faz muita diferença. O Benfica neste momento está a 8 pontos, se ganhar fica a 5, fica completamente dentro da luta quando ainda nem uma volta foi cumprida e ainda falta um Sporting Porto Dia 2. dia 2 de janeiro, logo aí a abrir o... Sporting Porto. É. Sporting Porto. Que fosse no Dragão. E então isso aí poderá, nessa fase, ditar muito também do que será o campeonato. Mas o Benfica perdendo, e teve o grande teste, foi em Braga, jogo esse que eu não estive aqui na semana passada para discutir, em que eu acho que o Benfica... No qual tu tinhas muito medo, não é? Sim, um jogo que eu tinha muito receio e que efetivamente o Benfica teve nota máxima em termos exibicionais nesse jogo. Eu disse bem do Benfica. Eu não ouvi ainda a gravação do programa, que ainda não me fizeram chegar a essa gravação, mas acredito que tu estás a dizer. Claro. Mas acaba por ser uma vitória tranquila e acho que nos assentam muito bem os 3 pontos e o Benfica também já estava com, não digo com um pé, mas estava com meia cabeça no jogo com o Atlético de Madrid, até porque isto era um jogo quer queiramos, quer não, que mexia com os jogadores e foi uma semana positiva, carimbar mais uma vitória para o campeonato frente à Académica e carimbar a passagem à fase seguinte da Liga dos Campeões. O Benfica tem um ânimo extra para a deslocação a Setúbal, que aí vem, que também me parece uma deslocação difícil. Os penaltis foram bem assinalados, na tua ótica? Sem contestação.
A arbitragem então é positiva na tua, Sim, eu acho tua que ótica. todos os órgãos e todos os comentadores deram como mais que provado que os penaltis que são indiscutíveis. O primeiro, o guarda-redes, preocupa-se, não sei onde é que ele estava com a cabeça, em ir contra o Gaeta e mandá-lo abaixo. E no segundo, o jogador vai lá com a mão à bola, também me parece indiscutível. Muito bem, analisamos Parecia que estava a também, jogar bola. analisamos também o Porto Passos de Ferreira 2-1. O Passos de Ferreira adiantou-se no marcador, o Porto teve que dar a volta. Continuo contigo, Hugo. Baixinho, para o ano está no Porto, não? Quem? O Baixinho, Que é o baixinho. cometeu o penalti. O Marcos Baixinho. Aí o jogador da Académica. Sim. Não, do Passos Não, do Passos de Ferreira. Ferreira. Do Passos- não sei. Era uma dica para que possas falar também do Tonel, não é? Ah, ok. Eu acho que o Porto que teve um grande teste à sua capacidade, porque o Porto, por um lado, porque o Passos Ferreira foi a primeira equipa este ano a marcar golos no Dragão, e depois porque realmente que veio-se a ganhar 1-0 e o Porto tremeu ali um bocadinho. E eu, A não ser depois a ajudinha do Marcos Baixinho, não é? felizmente, esta semana tive a oportunidade de ver quase todos os jogos. Vi o Sporting e logo o Porto de enfiada. Ou foi ao contrário? Acho que foi ao contrário. Foi primeiro o Porto e depois o Sporting. Vi os dois jogos e realmente o Porto teve que dar corda à sapatilha para dar a volta àquilo. Mas lá está. Eu posso fazer uma pergunta aqui ao meu caríssimo. Podes fazer todas as perguntas que quiseres. Ou, tirando à parte as cores clubistas que nós temos, não é? E visto que viste o Sporting, o Porto, Foi primeiro o o Porto, Porto e depois o e depois o Sporting. Sporting, em termos de jogo jogado, o Sporting tem mais equipa em termos de futebol jogado do que o Futebol Clube do Porto. São duas equipas que estão em dois polos opostos neste momento. E a minha opinião é que É só para saber a tua opinião. acho que neste momento há duas equipas, dos três grandes, há duas equipas que estão em ascendente. Por um lado o Benfica, mas Sim, o Benfica está aí ascendente. está em ascendente, e até porque a própria vitória em Braga, Aliás, ontem vi-se isso outra vez, embora tenha perdido. embora tenha perdido, Aliás, foi uma na equipa Murcia- que jogou, não, para mim não mereceu, Embora o Benfica acho que deu minutos a mais ao Atlético. foi, não o poderia ter Benfica, o Benfica deu muito tempo ao Atlético, mas acho que o Benfica que está em ascendente, e isto é o que dita os resultados, por um lado porque ganham em Braga, e depois porque conseguem encarar com grande otimismo aquele jogo com a Académica e até lhe corre bem, dá 3-0, não sofre golos em 2 jornadas e faz 5 golos. Acho que ganhou ali um balão de oxigénio. Por um lado, acho que o Porto é uma equipa muito intermitente, e eu não tenho problemas em apontar que esta intermitência é resultado dos testes do Lopetegui. O ano passado nós debatíamos aqui muita vez isso e julgávamos que o Lopetegui que fazia gestão, mas não. E quando chegou a uma determinada fase o ano passado e depois que é eliminado em casa com o Sporting, percebemos claramente que o Lopetegui, para além de não ter prioridades definidas, eu o ano passado julgava que a prioridade dele era a Liga dos Campeões. Ele também não fez grande campanha, entre aspas, na Liga dos Campeões, porque acho que passou a fase de grupos e depois foi logo eliminado. Perdeu a Taça de Portugal e no campeonato teve muita dificuldade em esclarecer ou instituir um 11, uma equipa-chave. Mas ainda assim, acho que é uma equipa que, não de forma tão fugaz, mas que está a ganhar fogo e está a ganhar gás. O Sporting acho que está a fazer o caminho inverso. Não de uma forma depreciativa que digo isto de maneira nenhuma, mas acho que o Sporting está cada vez mais a ter dificuldade em vencer os jogos. E porquê? Porque, e acontece ao Jorge Jesus no Sporting o que acontecia o ano passado no Benfica. As equipas adaptam-se e, à medida que o campeonato vai avançando, vão conhecendo melhor o modelo de jogo do Sporting. E hoje em dia a tecnologia está ao alcance de todos e a condição física e os grandes preparadores físicos estão em todas as equipas. E acho que o Sporting, e este é o exemplo claro que o Sporting vai ter grandes dificuldades nos jogos fora. Porque, por um lado, o Jorge Jesus não encara os jogos fora como encara em casa. O Jorge Jesus em casa encara os jogos de peito feito, de peito cheio, e é mesmo a cilindrar os adversários. E se puder dar 8, não dá só 7. Passa a expressão. Não é isso que tem acontecido. Em casa, em fora, o Sporting tem mais dificuldade, porque as equipas, como conhecem cada vez melhor o modelo de jogo, tornam-se mais afoitas. E o Sporting começa a ter grandes dificuldades.
Por isso é que eu não tenho dúvida nenhuma, e para mim o Sporting tem um jogo este ano que é fundamental naquilo que é a sua estratégia, é o jogo da Rússia. Aquele jogo da Rússia, os 4-2 ao Lokomotiv, são qualquer coisa, em termos de futebol jogado, são qualquer coisa de extraordinário. O Sporting começa a perder 1-0, aos 5 ou 6 minutos, e ainda na primeira parte faz 3 golos. Isto porquê? Porque o modelo de jogo assim o permite. E eu acho que o Sporting esta semana vai receber o Moreirense. É um jogo com maior ou menor dificuldade, o Sporting vai vencer de certeza absoluta. Depois para o campeonato, não é assim? Julgo que sim. Não, o Sporting vai a Braga, à Taça de Para a Portugal. Taça de Portugal. Pois, exatamente. E é aqui. Mas não para o campeonato. E é aqui Não é que para. pode haver aqui, e aqui é que nós vamos ver a verdadeira capacidade campeã da equipa leonina. Porquê? Porque tem um teste de fogo. Eu gostava muito honestamente de saber qual é que era, porque o Jorge Jesus, quando ganhou o último jogo, diz que aquele resultado na Liga Europa, que aquilo que lhe coloca um problema. Era isso mesmo que eu tinha a perguntar. Foi a pergunta que eu fiz ao Pedro a semana passada. Problema. Então quer dizer, ele depende de si só. Se ganhar este jogo em casa com o Besiktas passar à próxima fase, Até pode empatar. até pode empatar se houver O mesmo resultado do outro lado, do do outro outro jogo. lado no secundário vai o que o Não, Lokomotiv. mas não vamos por aí a ganhar. Sim, 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 sim. Que problema é que se ali coloca? Pois era isso mesmo. Porque depois já só volta a jogar para fevereiro. Tem aqui muito tempo para gerir a equipa. Agora, Foi essa pergunta que eu fiz precisamente porque eu acho que o Sporting tem equipa para andar nas competições em que está inserido. sim, e o Sporting em condições normais, e este ano principalmente em condições normais, tem equipa para dar 3 ou 4 ao Besiktas quando vier cá. Ok, o Besiktas também é uma equipa que vai fazer de tudo para passar à próxima fase, porque nós sabemos que as ligas... Se calhar o Quaresma também vai cometer um penalti, não? Eu não sei, eu acho que o Quaresma provavelmente se calhar nem joga. Se calhar nem vai jogar o Quaresma, mas acredito que o Sporting vai fazer tudo e os jogadores que entrarem em campo para vencer o jogo. Agora, não quero acreditar se amanhã o Sporting a escalonar uma equipa de segunda linha, digamos assim, para poupar jogadores. E é aqui é que se vai ver muito da capacidade, dizia eu, porque o Sporting agora, suponhamos que o Sporting que não vence o Besiktas e que é eliminado da Liga Europa, e depois nós já vimos que o Braga que está aí pelas curvas também, é uma equipa que joga muito bem à bola, e que o Sporting tem o azar de ser eliminado em Braga. Aquilo que era o sonho de qualquer Sportingista, conto de fadas passa a ser... liderar o campeonato, eliminar o Benfica na Taça de Portugal, Passa a ser um pesadelo, não é? poder passar à fase seguinte da Liga Europa, passa a ser um pesadelo, porque depois o Sporting tem que única e exclusivamente dedicar-se ao campeonato, e a margem dele começa a ser menor, e depois aí então é que o Jorge Jesus tem um grande problema. Mas, respondendo à pergunta que o Pedro me fez, sim, é verdade, o Sporting joga melhor que o Porto. É a minha opinião. O Sporting tem método, tem estratégia, tem um futebol definido, e o Porto anda ali um bocadinho aos arranques. Um jogo faz tudo muito bem, num outro jogo faz tudo muito mal. Lembro-me que correu tudo mal hoje, correu tudo mal com o Dinamo de Kiev em casa, ia correndo tudo mal com o Passos de Ferreira. Porque basta uma bola não ter entrado, basta aquele penalti não acontecer, e hoje o Porto estava a viver... O Porto não ganhava o jogo. O Porto estava a viver uma semana infernal. Empatar em casa com o Passos Ferreira, ser eliminado da Liga dos Campeões... Não, porque o Passos Ferreira estava a jogar muito bem, surge aquele lance, possivelmente o Porto não ganhava o jogo. 30 segundos para concluir a vitória de Setúbal Benfica da próxima jornada. Antes ainda, o acerto de calendário entre o União da Madeira e o Benfica. Não, o acerto é depois. É depois desta O jornada? acerto é depois. É O Benfica dia joga 15. sábado e depois joga Então é terça-feira na quando joga o Madeira. Sporting para a Taça de Portugal, será? O Sporting joga É à nessa quarta-feira semana. e o Benfica joga à terça na Madeira. Pronto, para concluir, já disse há pouco e volto a reiterar, o Benfica tem uma deslocação difícil, não por número de quilómetros que tem que fazer, ao contrário do Sporting que tem que ir a Braga, ao contrário do que tem que fazer na próxima semana com a deslocação à Madeira, mas acho que é um jogo difícil. O Vitória de Setúbal são equipas que fazem do seu reduto a principal fortaleza para ganhar pontos. Espero dificuldades, mas obviamente espero com maior ou menor dificuldade que o Benfica consiga ganhar o jogo. 31 segundos para o Pedro, para terminar o Sporting Moreirense. Já tinha dito na semana passada, são 5 jogos do mês de dezembro, qualquer deles bastante importante. Ganhamos na Madeira, vamos ganhar amanhã 3-0 ao Besiktas e vamos ganhar 3-0 ao Moreirense.
É a tua análise. Análise. Obrigado a ambos. Um resto de semana. Saudações para todos os ouvintes. Um resto de abraço semana muito para o bom para todos. E dois Abraço. abraços. Até à E próxima dois semana. abraços para o Álvaro. Obrigado.